tema do nosso congresso é influência. E a nossa declaração profética para o ano de 2019 é amar, servir e influenciar. Amar, servir e influenciar. Eu creio que isso já está impresso em você. E algumas pessoas dizem: apóstolo, é como comer muito doce, enjoa. Mas você não vai enjoar. Nós vamos falando e vamos repetindo, vai formando a identidade, e nós vamos amar mais, servir mais, influenciar mais, e toda a nossa cidade vai ser tomada pela glória de Deus, a nossa nação e as nações da terra. Diga: amar, servir e influenciar. O pastor Joel Comisco, ele focou nas células, e eu tenho compartilhado a respeito do apostólico. Nós somos apostólicos. Estamos sendo ampliados no apostólico. Eu disse que duas coisas ainda um pouco rasas no Brasil é o ensinamento a respeito de paternidade, porque existe muito abuso de paternidade, e nós muitas vezes rejeitamos o ensinamento a respeito de paternidade. E também não compreendemos muito ainda como igreja brasileira a respeito do apostólico. Temos hoje uma geração apostólica no Brasil, e muitos apóstolos foram levantados no Brasil, ungidos apóstolos no Brasil, mas essa concepção e o entendimento do que é verdadeiramente um apóstolo ainda é muito raso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está nos ampliando, e nós somos uma igreja apostólica. Assumimos a nossa identidade apostólica, com pastores apostólicos, líderes de células apostólicos, discípulos apostólicos, células apostólicos, e toda a nossa vestimenta é apostólica. Diga glória a Deus. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais da palavra de Deus? Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome da palavra de Deus. Quando eu me disponho a participar de uma conferência, de um congresso, ou mesmo em uma célula, ou na igreja, quando os nossos pastores estão ministrando, eu fico me deleitando. Eu vendo aqui ontem o pastor Aldo, e hoje agora o pastor Joel, e também o pastor Evaldo ministrando a oferta, eu fiquei assim maravilhado, babando, porque é o meu discípulo, ministrando com tanta graça. Eu fico feliz e fico conectado. Então nós vamos ter, já comeram o meu tempo ali, eu já estou falando há 10 minutos, né? Misericórdia, até para mim colocar o reloginho lá, ó. Então vou andar. Você viu, né? Como funciona aqui, né? Tem um protocolo, cara. Eu dei uma empolgada, né? Não tem problema não, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então projeta aqui na tela para mim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo 2, 2, diz assim: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem os outros. Eu me lembro que no começo da minha jornada, da minha caminhada, Deus me deu algumas visões. E a Bíblia diz que os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Então eu era jovem, eu tinha visões, e muitas visões. Hoje eu tenho sonhos, eu estou brincando. E Deus me deu muitas visões, ministrando o meu coração para me alinhar no propósito. Eu me lembro nesta visão, de ver uma colheita que era imensa. Nós vivemos num estado eminentemente agrícola, e todos nós possivelmente já contemplamos uma plantação de soja. Quando você vai para o sul do estado ou para o norte do estado, você passa por muitas plantações. E esta visão que Deus me deu, a plantação que eu via não tinha fim, era imensa. Os meus olhos não alcançavam o fim. E eu vi quando os frutos foram amadurecendo e chegou o tempo da colheita. Eu contemplei máquinas entrando no campo, eram dezenas de máquinas entrando ao mesmo tempo. Não eram 2 ou 3 máquinas colhendo, eram dezenas de máquinas colhendo ao mesmo tempo. Caminhões graneleiros, aquelas carretas sendo abastecidas e transportando aquela imensidão de soja.
E foi se colhendo, até que se colheu tudo. Quando chegou o final da colheita, eu ouvi uma voz que dizia assim: olhe para o chão. E quando eu olhei para o chão, ali haviam milhares de grãos. Milhares de grãos. Interessante, quando se transporta soja, por melhor que seja o caminhão ou a carreta que transporta, na estrada, se você vai atrás de uma carreta, vai caindo grãos, vai ou não vai? E muitas vezes vai acertando o carro, e isso é um desperdício. E aquela voz disse para mim: ajuste a máquina para que não haja desperdício. Era o Espírito Santo ministrando ao meu coração para trabalhar na formação da liderança, para que os frutos colhidos não fossem desperdiçados. E Deus falou comigo a respeito da formação da liderança, para que através das células os frutos colhidos sejam preservados. E desde então eu apliquei o meu coração, trabalhando incansavelmente na formação da liderança. Eu tenho pastoreado pastores, e os pastores em que eu pastoreio, que estão mais chegados a mim, eu os oriento, dizendo: é muito importante, é fundamental que você tenha suas escolas de formação, para dar conhecimento, e muito mais do que conhecimento, capacitação e aperfeiçoamento, para que toda a igreja possa desenvolver a sua chamada, desenvolvendo o serviço e a obra do ministério. E desde então, eu tenho visto o agir de Deus, a mão de Deus, a graça de Deus, e Deus tem nos dado verdadeiramente líderes preparados, capacitados, forjados para este tempo de uma grande colheita, que é maior e será maior do que nós temos imaginado. Estamos num processo de formação. O pastor Davi Lago, ainda muito jovem, ele esteve na Academia das Agulhas Negras, e onde se formam militares. E ele foi numa formatura, ele ia ministrar uma palavra, e ele conversando com as pessoas que estavam sendo formadas, entre elas alguns generais, e ele disse: aqui se forma generais. Eles disseram: não, nós não formamos generais, nós forjamos generais. Forjamos, são colocados como que na forja, e eles saem generais. Eles são processados, e é pressão mesmo, mas eles se formam e eles saem de lá forjados e se tornam generais. Nós estamos num processo assim também, e Deus tem nos dado graça, e vai continuar nos dando graça na formação dos discípulos, para conquistarmos a nossa cidade, o nosso estado, e chegarmos às nações da terra. A nossa vocação como igreja evangélica, comunidade global, não é apenas para Campo Grande, Jerusalém, ou Judeia, ou a Samaria, mas é para os confins da terra. Estamos sendo formatados nessa identidade. Muitas vezes nem entendemos muito, compreendemos muito, mas eu tenho certeza que este é o plano, é o propósito de Deus, porque está na sua palavra. Você pode dar um aplauso a ele? O apóstolo Paulo, ele era um homem experimentado, forjado, preparado, capacitado, e na sua experiência ele chama Timóteo, e Timóteo ele se expressa dizendo: o meu verdadeiro filho. Cadê? Vem aqui para mim o Clodoilson, vem o pastor Enivaldo, vem aqui o pastor Admar, vem aqui um pouquinho comigo, certo? Sobe por aqui, ó. Paulo, já um homem experimentado na jornada e na caminhada, no desenvolvimento ministerial, ele dá instruções a Timóteo. Como é importante nós falarmos, mas muito mais importante do que simplesmente falarmos, o apóstolo Paulo, na sua experiência ministerial, ele diz a Timóteo: Timóteo, esta instrução eu te dou. Clodoilson é o Timóteo. O que você está recebendo de mim, confia, mas não confia a qualquer tipo de gente. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos. Olha isso, fiéis e idôneos, para que possam ensinar os outros. Transmita, tem uma tradução que diz: o que você está recebendo de mim, transmita a homens fiéis.
não é qualquer tipo de pessoa. Idôneos, pessoas adequadas, apropriadas. Eu disse que esse microfone, ele não é apropriado para pregar prego. A faca, ela não é apropriada para soltar parafuso ou apertar parafuso. E muitas vezes a gente usa, isso é abuso. Então, a recomendação apostólica é: o que você está recebendo de mim? Paulo, ele recebe um bom depósito. É algo precioso, é algo de valor. O que ele recebe da parte de Jesus a incumbência, a clareza para a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, dentro do conceito do judaísmo. Ele se expressa dizendo: olha, eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu irrepreensível. Eram as credenciais dele. Imagina, por que ele diz da tribo de Benjamim? Porque a tribo de Benjamim e a tribo de Judá permanecem em Jerusalém, enquanto as outras tribos vão para Samaria, formam o reino do norte. Eles se mantêm fiéis. Ele fala: eu sou dessa linhagem, eu trago em mim esse DNA, essa característica. Mas ele vai ter a experiência com Jesus, que vai ser transicionado no seu conceito religioso. E a sua religiosidade vai ser quebrada nessa experiência. Os seus olhos vão ser abertos. Ele vai ser instruído. E depois ele vai ter um tempo com o apóstolo Pedro e algumas recomendações. Mas o próprio Jesus se revela a ele, se manifesta a ele e dá a ele um bom depósito, algo precioso, algo valioso. Eu pergunto a você: se você tem algo de valor, você guarda em qualquer lugar ou você coloca em um lugar especial? Se você tivesse aí na sua bolsa assim uns 100 mil reais, você deixaria a sua bolsa em qualquer lugar? Por isso que você está grudado na bolsa assim, né? Tem gente que está abraçado na bolsa. Mas é porque não tem lugar para colocar, né? Interessante. Ninguém coloca algo precioso em qualquer lugar. Se guarda e se guarda muito bem. Tesouro, você guarda e guarda muito bem. O apóstolo Paulo, ele recebe um bom depósito, ele recebe um tesouro, ele tem a compreensão do que é o Evangelho. Ele vai escrever as epístolas, as cartas pastorais, dando instrução e base e fundamentação para o cristianismo verdadeiro. Ele sabia, ele tinha consciência a respeito disso. Ele fala com os Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? Vocês mudam de posicionamento facilmente, vocês estão regredindo, vocês estão voltando para os preceitos judaicos. Ele repreende, mas ele está dizendo: olha, Timóteo, o que você recebeu de mim, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, apropriados para ensinar os outros. Da mesma forma que ele recebeu o bom depósito, ele vai confiar a homens fiéis, pessoas idôneas, para ensinar outros. Eu e você, da comunidade global e discípulos aliançados, somos frutos deste bom depósito que foi confiado a Timóteo. E nós recebemos o Evangelho sem contaminação. E o Evangelho chegou a mim, chegou a você, sem contaminação. E hoje nós somos os responsáveis por transmitir às próximas gerações, sem nenhuma contaminação, aquilo que temos recebido. Você pode dar um aplauso ao Senhor? O que você recebeu de mim, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, apropriados, homens capacitados, adestrados, preparados, aperfeiçoados, para que possam ensinar os outros. Nós colocamos à disposição, através do discipulado e através das nossas escolas de fundamentação, todo o nosso centro de formação ministerial, para que toda a igreja seja aperfeiçoada e fundamentada, para que não se perca na jornada e na caminhada, e que as próximas gerações que virão, daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, possam ter a mesma essência que nós temos hoje como comunidade global. Que esta essência não se perca em Campo Grande, que ela não se perca no Mato Grosso do Sul, que ela não se perca no Brasil, mas por onde nós chegarmos, de onde nós chegarmos, a mesma essência, o mesmo DNA, a mesma linguagem. Só não precisa usar preto o tempo todo. Senta lá.
Alguns entenderam, outros não entenderam. Fazer o quê? Ontem o pastor Aldo estava falando assim da cultura romana, e confesso que a gravata eu não tive muita dificuldade não, porque o meu pescoço é um pouquinho gordo assim, grossinho, e colocar a gravata, meu irmão, era terrível. E algumas coisas, lógico, alguns protocolos você vai cumprir, tem que pôr gravata. Olha só, você já viu o Mike Tyson? O Mike Tyson não tem pescoço, ele era assim, que era fortinho. Não é que eu sou gordinho, é o meu pescoço que é assim mesmo, do jeito. Imagina camisa, isso fecha. Eu tinha que comprar 3 números a mais, então eu colocava terno, amarrava aqui atrás, ficava perfeito. E eu já deixei de usar gravata há muitos anos, mas do tal do terno tinha que usar, porque era protocolo em alguns lugares, lógico. Lógico que em alguns lugares que eu vou, alguma cerimônia e de casamento, eu respeito o protocolo, e eu ainda uso o meu paletó, a minha gravata, mas já venci também algumas coisas, e já estou aqui livre para estar com vocês desse jeito. Diga padrão. Diga padrão. Nós temos uma expressão que dizemos, temos o padrão IECG. Quem já ouviu essa expressão? Temos um padrão IECG. Os nossos encontros têm um padrão. A gente não faz de qualquer jeito, ou faz por fazer. A gente tem um padrão. Observe comigo, 1 Timóteo capítulo 3, os versos 14 e 15. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve. Olha isso. Eu estou te escrevendo, e eu espero estar com você em breve. Mas eu estou escrevendo para que se... Opa, muda lá para mim, por favor. 1 Timóteo 3,14, tá? Espírito de confusão entrou ali, estou brincando. Perdão aí, Melissa. Você é uma joia, viu? Você é preciosa demais. Vocês não sabem o quanto ela trabalhou e o quanto ela trabalha em dedicação, tanto no louvor como na projeção. Deus que abençoe você, filha. 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha que extraordinário. Escreve estas coisas. Nós temos pastores aqui. É possível que os pastores e alguns pastores digam assim: olha, eu não tenho habilidade para escrever, eu tenho habilidade para falar. Então fale, contrate alguém para escrever. Moisés disse assim: olha, eu não sei falar muito, a minha boca é pesada. Falei: então chama Arão, eu vou falar com você, você vai falar com Arão, e Arão vai falar com o faraó. Tem os processos, mas escrever é importante. Palavras as pessoas se esquecem, mas se estabelecermos padrões, Paulo está dizendo: olha, eu estou escrevendo para que você saiba como se comportar na casa de Deus, que é a coluna e o baluarte da verdade. E nós estamos pregando, tudo que pregamos está gravado, à disposição para que você ouça, não apenas uma vez ou 2 vezes, mas dezenas de vezes, se assim você o quiser. Você pode no YouTube, você pode pegar todas as mensagens de anos atrás, e também nos seguir tendo o podcast, você não paga nada por isso, mas está gravado, e nós estamos escrevendo. Abacuque 2:2 diz assim: escreve a visão, para que as pessoas que passarem leiam, mesmo correndo. Escreve, tem que ter clareza, e Deus tem nos dado uma visão clara, nós enxergamos com clareza, temos o entendimento aberto para compreendermos, entendermos que nós somos uma igreja apostólica. Diga: somos uma igreja apostólica. Olhe para o seu irmão, dá uma mexidinha com ele, diga assim: ei, eu sou apostólico. Diga: eu sou apostólico.
Ser apostólico não diz respeito a título, ser apostólico diz respeito a função, ser apostólico diz respeito a ser enviado, ser apostólico diz respeito a ser um mensageiro, alguém que compartilha as boas novas. Ser apostólico é alguém que coloca fundamentos, ser apostólico é alguém que faz discipulado, segundo os princípios e os preceitos da palavra de Deus. Portanto, todos nós somos apostólicos. Diga mais uma vez: eu sou apostólico. Isso vai sendo gerado dentro de nós. E nós estamos intensificando. Interessante, porque Deus tem nos dado a graça de ministrarmos em séries. E eu não ministro o mesmo texto apenas uma vez. E vem numa sequência, porque Deus está fixando um propósito no nosso coração. E esta consciência apostólica vai ser gerada em você. Não tem como, vai ser gerada em você. Eu estou orando por isso, eu estou jejuando por isso, e assim será, para o louvor e para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Diga: somos apostólicos. Todos os ministérios, não diz respeito a título. Ser pastor não é título, ser mestre não é um título, ser um evangelista não é um título, ser um profeta não é um título, ser um apóstolo não é um título. Isso diz respeito a uma função. O apóstolo é aquele que é enviado. Toda pessoa é enviada por alguém. Ninguém se auto-envia, nem Jesus se auto-enviou. Ele foi enviado pelo Pai, e Ele nos enviou. E Jesus diz: olha, se alguém receber vocês, recebe a mim. Se não receber vocês, não recebe a mim. Eu fui enviado por Ele, e eu envio hoje vocês para cumprir uma missão apostólica, abrindo células, dezenas, centenas e milhares, indo, pregando, ensinando, curando e libertando os cativos, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Diga: somos apostólicos, uma geração apostólica. Agora, veja que algo tão poderoso o apóstolo Paulo escreve. Olha isso, 2 Timóteo 4. Olha essa expressão que ele diz aqui. Ele abre o capítulo assim: conjuro-te. Olha essa expressão, conjuro-te. O que é conjurar? Conjurar é agrupar sob juramento para determinada fidelidade. Atente para isso, grife aí. Paulo está dizendo: eu conjuro-te. Ele está dizendo: Timóteo, você vai fazer um juramento que você vai cumprir o propósito para o qual você está sendo enviado e designado. Timóteo, você vai fazer um juramento, e isso é um comprometimento, que você não vai contaminar aquilo que você está recebendo, que é o bom depósito, e você vai compartilhar a homens fiéis, idôneos, para que ensinem os outros. Essa expressão é uma expressão forte, é fazer algo sobre juramento. Ele diz: conjuro-te perante Deus. Porque nós não fazemos muitas vezes juramentos. Fazemos muitas vezes os votos de casamento, e algumas pessoas fazem o voto de casamento com o dedo assim, fazendo para trás assim. Quando está aparecendo os dedinhos da mão, faz o dedinho do pé. Não tem gente assim? O apóstolo Dag Mills, ele escreveu livros extraordinários. Dentre os livros que ele escreveu um livro chamado assim, Os que Fingem. Aqui não tem ninguém que finge, é só lá na África. Ele escreveu esse livro para os africanos, bem que foi traduzido para o português, não sei porquê, não precisava. Olha o que o apóstolo está dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele diz: prega a palavra, assume isso como juramento, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende,
exorta com toda longanimidade. 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas, olha o 6, tu, porém, sê sóbrio. Isso é temperado, uma pessoa equilibrada. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta, olha o que ele diz, suporta as aflições. Suporta as aflições. Preste atenção, líderes. Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso sob juramento. Ele está orientando Timóteo, o verdadeiro filho. Suporta as aflições. Não desista. Todos nós passamos por aflições. Quando nós olhamos a história de grandes homens, o pastor Joel sempre se referindo aqui ao pastor Dave Young Shu. Quando você lê a história deste homem, veio de um berço budista, tuberculoso, vivendo na pobreza, morando numa caixa de papelão. Alguém lhe dá uma Bíblia, compartilha o Evangelho, ele é alcançado, recebe entendimento, mas ele compartilha e ele diz, a maioria das palavras que ele prega com muitas dores, porque ele tinha apenas um pulmão, sentindo muitas dores, com muita dificuldade. Passou por pressões terríveis, quando ele começa a construir os prédios e os anexos em Oído, que é a ilha, e acabaram-se os recursos, e ele estava como que falido, e as pessoas aconselhavam ele, dizendo, vá embora para os Estados Unidos, porque aqui não tem mais espaço para você, você perdeu a credibilidade, a igreja estava completamente endividada, e a obra inacabada. Ele subiu do prédio, o prédio inacabado, e Satanás vem a ele e diz, só tem um jeito para você, salta e tira a sua própria vida. Só existe um jeito para você, acaba com isso, tira a sua própria vida. Aflições, suporta as aflições. Líderes, suportem as aflições. Líderes, suportem muitas vezes o desprezo, a rejeição. Suporte as críticas. Suportem os dias maus. Suportem quando você não é amado. Suporte quando você é criticado. Suporte quando você recebe toda sorte de oposição. Paulo está dizendo, Timóteo, sob juramento, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Você estando bem ou não estando bem, o vento sendo favorável ou o vento sendo contrário ou não tendo vento, prega o Evangelho, compartilhe as boas novas. Prestem atenção, queridos, nenhuma instituição na face da terra tem da parte de Deus o que nós temos. Nós somos os portadores das boas novas. Foi confiado a nós um depósito. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nenhuma outra instituição recebeu da parte de Deus este bom depósito, apenas a igreja de Jesus. Queridos, não é pouca coisa não sermos alcançados pela graça, não é pouca coisa não sermos alcançados pelo entendimento. Nós fomos chamados, e nós fomos designados, e nós fomos enviados para a proclamação do Evangelho. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Deus tem nos dado a graça de alcançarmos homens e mulheres em todos os níveis do contexto da sociedade. Temos visto pessoas chegando da igreja e Deus agindo e operando e se tornando grandes empreendedores na caminhada e na jornada. Eu tenho visto Deus agindo e pegando pessoas que eram pessoas comuns, pessoas simples, e fazendo dessas pessoas grandes homens de negócio na nossa cidade.
Eu tenho visto o agir de Deus, o operar de Deus, pelo entendimento e pela revelação, a igreja entrando em ascensão de influência na área da economia. Mas o que Deus quer de você é a integridade do seu coração, para ser um crente tempo integral na proclamação do Evangelho, compartilhando as boas novas do Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Você pode dar um aplauso a Ele? Esta é a nossa chamada, essa é a nossa vocação, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu conjuro-te, você vai fazer isso sob juramento. Diga: sob juramento. Diga: alinhamento profético, alinhamento apostólico. Agora sim, Clodoius, diga presente. Come here. Rebeca, fica aqui em cima, filha. Os da Rebeca vão vir para cá, e o Aldo vai aqui para a direita. Algo vocês vão entender, vocês vão compreender nesse momento. Enquanto eles se posicionam, abra a sua Bíblia, projeta aqui para mim, Juízes capítulo 7. Pode subir aqui, as mulheres subam para cá, porque a arma secreta e a arma mais poderosa dos últimos tempos são as mulheres. Tem alguma mulher aí? A arma mais poderosa e secreta, que já foi revelada, que já não está mais oculta, são as mulheres. Então as mulheres vão vir para a plataforma. Olha só este exército poderoso. O pastor Joel falou um pouquinho a respeito de Gideão. Deus não está à procura de pessoas capacitadas, mas pessoas que se dispõem, que se colocam nas mãos dele. Davi, ele era o menor na casa do seu pai. Eles estão se ajeitando aqui. Vocês continuem olhando para mim, tá? Que a unção está aqui, emanando, alcançando o coração de vocês. Aqui tem belezura e tem unção para vocês. Eu só ouvi um amém da irmã lá, ó. Glória a Deus, minha irmã, aleluia. Toca fogo desse mundo aí. Vai tocando assim, recebe, recebe. Oi, Dani. Aqui tem 100, filha? Vai ter 100? Se tivesse 99, eu ia trazer a Ani para cá. Glória a Deus. Diga: alinhamento profético. Diga: alinhamento apostólico. Olha que extraordinário isso aqui. Essa companhia está poderosa, hein? E organizada. Olha para isso aqui. Oh, yes. É isso aí, não tem problema. Fica aqui, pertinho de mim. Só me dá um espacinho aqui. Tá bom. Vamos lá, estão prontos? As mulheres estão subindo ainda? Não tem problema não. Olha esse texto, Juízes 7, 17. Gideão, quando ele foi chamado, ele se coloca como um ninguém. Ele diz assim: olha, eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha o que ele está dizendo: a minha família é a mais pobre, dentre os meus irmãos eu sou o menor. Mas Deus não olha para a aparência, Ele chama, Ele capacita e Ele patrocina. Deus chama, Deus capacita e Deus patrocina. Preste atenção, queridinho, quem patrocina é Deus. O meu dinheiro é Deus. Deus vai usar você, porque Ele usou até uma mula. Você não é mula. O mula é o traficante, né? Não, Deus vai usar você. Mas que Ele vai usar, porque Ele é Deus. Ele usou até a mula. Gideão era o menor, e Deus o chama para libertar o povo. 32 mil homens se apresentaram. Quantos? 32. Deus disse: é gente demais. Nesse meio aí tem pessoas que não são tão comprometidas assim.
Vamos fazer um teste e vamos liberar alguns. De repente ficam 22 mil, 10 são eliminados, 10 mil são eliminados. Deus olha e diz: ainda é muita gente. No final se separa 300, diga 300. 300. Agora eu quero mostrar algo poderoso para você. Observe esse texto. Só um pouquinho aqui. Olha o que ele diz: olhai para quem? Olhai para mim. Deus tem nos dado uma visão. Nós temos muitas conexões. A Bíblia diz que nós temos muitos guias, mas temos poucos pais. Ele nos está dizendo assim: olha, olhem para o Dave Young Cho, olhem para o Dag Mills. Ele, como líder, ele disse: olhem para mim. Nós não temos 2 comandos na comunidade global, 3 comandos, 2 cabeças, 3 cabeças. Se tivéssemos, seríamos um monstro. Nós temos, Cristo é o cabeça, e Ele estabelece a liderança, e quem se coloca debaixo da liderança, prospera, estabelece a conquista, e entra na rota da vitória. Gideão diz assim: olhai para mim, e fazei como eu fizer, chegando ao extremo do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. O olhar voltado para o líder. O olhar voltado para o líder, não para observar e atentar o defeito do líder, hipótese alguma, mas para atentar e observar e ver o comando liberado pelo líder. Nós somos uma igreja apostólica, e precisa estar claro no coração de cada um dos discípulos. E Gideão está dizendo: olhem para mim, vai ser exatamente assim. E eles chegaram ao extremo do arraial. A palavra não vai ficar contida apenas em um lugar, ela vai chegar aos extremos da cidade, vai chegar nas extremidades do estado, vai chegar nas extremidades da nação, e vai alcançar as nações da terra, na mesma formatação, com a mesma identidade. Amém? Agora, vamos seguir aqui. Observe comigo, o versículo capítulo 7, versículo 18, diz assim: quando eu tocar a trombeta, que é o chofar, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Ele está dizendo: olha, quando eu tocar o chofar, todos vocês também tocarão o chofar. Uma palavra, e a palavra que for liberada do altar, ela vai alcançar todos os corações, vai alcançar todas as células. É possível que no domingo alguns discípulos eles não venham ao culto, então eles não ouvem a palavra de comando, mas você que faz parte das companhias, dos 300, e não são apenas esses, você também faz parte, você vai tocar o chofar lá no lugar onde você foi estabelecido por Deus, e a mesma palavra, o mesmo direcionamento, os mesmos comandos, debaixo da mesma identidade, vai alcançar os corações mais distantes, e você vai ver o que vai acontecer. Diga para o seu irmão: você vai ver o que vai acontecer. Preste atenção, como os livros são importantes. Os livros, eles são importantes. Nós temos um livro à disposição, que são as Células Apostólicas. Quem já tem esse livro? É um livro escrito por um discípulo do pastor Carlito Paz, e também com a participação dele. Preste atenção, todas as vezes que vocês lerem um livro, vocês devem ler um livro da mesma forma que vocês comem peixe. Você come peixe, tem alguns peixes que têm espinha, tem ou não? Sim ou não? Tem peixes que não têm espinha.
Você come um peixe que tem espinhos sem observar e tirar os espinhos? Absolutamente não, senão você engasga. Quando você ler um livro, você precisa ter o olhar, e o teu olhar deve ser o olhar do prisma da comunidade global, para ter o discernimento. O que faz parte da nossa identidade, o que não faz, você já descarta. O que não está alinhado, você já tira. Olhem para mim. Fala assim, olha para o apóstolo um pouquinho. Esse momento é um momento nosso. Já zerou? Diga um momento nosso. Porque esse congresso é um congresso onde estamos sendo alinhados no apostólico para a conquista da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e das nações da terra. Diz respeito a isso. Você está sendo ativado no apostólico. Gideão está dizendo, ei, olhem para mim. Fala, posso, você é enjoado mesmo, hein? Se Gideão disse, olhem para mim, por que olhar para o outro lado? Não, ele disse, lá, Gideão, eu estou dando uma curtida por aqui. Ele disse, olhem para mim. O que eu fizer, vocês façam da mesma forma. As células nasceram na nossa casa. As células têm o nosso DNA. Cada igreja é como uma família. Cada família tem o seu cheiro. Tem ou não tem? Tem o seu jeito de se assentar à mesa, tem a sua forma de se comunicar. Não quer dizer que uma família esteja certa e a outra esteja errada. Absolutamente não. Tem pessoas que em todo o almoço, mesmo no lanche, tem todo um cerimonial, as mesas são arrumadas, e outras não, comem em pé, comem no balcão, comem andando. Tem gente assim. Falei, mas quem está certo e quem está errado? Não tem o certo e o errado. Nós, como igreja evangélica, comunidade global, nós temos o nosso DNA. Gideão, ele tinha uma missão, libertar o povo. E pessoas vão ser agregadas, e ele vai orientar, ele vai dizer como. Então, olhem para mim, e vocês vão fazer exatamente como eu faço. Vocês estão com medo por quê? Calma, não precisa ter medo não. Diga, não precisa ter medo. Observe o versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens. Ele estava com quantos? Com 100. Ele dividiu a companhia em 3 grupos de 100. E diz o texto, e ele fazia parte de um desses grupos. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média. Aqui eles chegaram e todos estavam unidos no mesmo propósito. E a recomendação é: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito da igreja em Corinto. Aquela igreja tinha desfrutava de todos os dons do Espírito. Os dons espirituais estavam em evidência naquela igreja. Mas há divisões entre vós, há contenda entre vós. E aonde há divisão e onde há contenda, a bênção não se manifesta, mesmo que haja a plenitude dos dons. Aqui há um princípio de unidade. Eles chegam juntos. E diz mais o texto no versículo 20: assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Agora o versículo 21 diz: e permaneceu, diga permaneceu, e permaneceu cada um no seu lugar. Não deixe o seu posto, não deixe a sua célula, posicionado. Não deixe o posicionamento do entendimento. Nós somos apostólicos, uma geração apostólica, pastores apostólicos, líderes de células apostólicos, e as nossas células, elas são apostólicas, formatados nesta identidade. Nós vamos proclamar o Evangelho.
e milhares e milhares e milhares de pessoas serão alcançadas pela proclamação do Evangelho e consolidadas na fé, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? Não abandone o seu posto. Agora, olha que extraordinário vai acontecer. Aonde há alinhamento de propósito e de linguagem, as restrições caem por terra e a conquista é estabelecida. Aonde há alinhamento de propósito, ajuste de linguagem, as restrições, as limitações caem por terra e o propósito e a vitória é estabelecida. Não há um plano de derrota da parte de Deus para você em nenhuma área da sua vida. E este alinhamento apostólico, de entendimento profético e apostólico, vai levar você a uma nova condição de influência no território, no espiritual, no emocional e no físico. E preste atenção, nós somos uma igreja com entendimento aberto a respeito das 7 esferas de influência da sociedade. Nós temos essa consciência e temos essa vocação. Prestem atenção. Os nossos filhos do futuro farão parte daquele Supremo que hoje está todo contaminado, e uma geração vai ser levantada dentro do entendimento profético apostólico, e os nossos filhos chegarão lá. Os nossos filhos e a nossa descendência será poderosa na terra, e os nossos filhos serão os melhores advogados, se tornarão promotores de justiça, juízes, desembargadores federais e do estado, e alcançando o posto mais alto na nação, para que tenhamos uma nação sarada, curada, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. E que caia mesmo o que tem que cair por terra nesses dias. A vergonha está estampada diante da nação. Quem tinha que ser os guardiões da Constituição e andar em justiça, quebra o princípio da honestidade, e é um escárnio contra a nação. Mas nós, ajustados e alinhados, primeiro como igreja, dentro da concepção de ser igreja, nós vamos influenciar no contexto da sociedade, na política, na economia, na educação, na mídia, na cultura, em todas as esferas da sociedade. Nós seremos os melhores, os mais influentes, os mais capacitados pelo Espírito de Deus. E Deus pega as coisas que não são. Talvez você diga assim: eu não sou, mas a partir de agora você é, porque você foi separado por Ele para ser. E preste atenção, não diz respeito a você, diz respeito a Ele. Quem você era há 10 anos atrás, quem você era há 20 anos atrás, quando você chegou a Campo Grande, quem você era e quem você é, quem fez, não foi a sua sabedoria, foi Deus. Foi Deus que fez. Não pense que você que fez, é Deus que fez. Ele fez através de você. Ele te deu sabedoria, habilidade, graça e capacitação, porque se não tivesse dado, você não estaria aqui, você já estaria sepultado. Olha o que vai acontecer pelo alinhamento profético e apostólico, pelo ajuste da linguagem. Pastores, é simples. A gente que complica tudo. É simples. O Evangelho é simples. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Para de complicar, e você vai ver o crescimento, a manifestação de Deus. Olha o que vai acontecer, versículo 22. Ao soar das 300, quantas soaram agora? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu, rumo a Zererá, até Bet-sita, até ao limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Quando todos fizeram a mesma proclamação, e quando todos fizermos a mesma proclamação, meu irmão, os céus serão abalados, a glória de Deus vai se manifestar, e a cidade será salva para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus.
Tudo que é preciso é que tenhamos as companhias ajustadas. Percebe que os 32 mil não foram necessários para a libertação, mas foram necessários 3 companhias de 100 alinhados no propósito. E Gideão diz: olhem para mim, quando eu tocar a trombeta e quebrar o cântaro, a tocha acesa, vocês vão bradar, vocês vão se expressar por Gideão e pelo Senhor. E quando eles fizeram exatamente o que ele ordenou que se fizesse, o próprio Deus fez com que o inimigo se matasse. E até hoje nós vemos isso. Nações se unem contra Israel, depois ela se autodestrói. Até hoje nós temos visto isso na Síria. A nação está arrasada. Nós vimos isso no Iraque, temos isso em parte da Jordânia. Jordânia menos, quase não tem isso, quase, mas de tempo em tempo tem. O próprio Líbano, eles próprios se autoexplodem ou implodem. A espada deles se voltam contra eles. Nós somos visão apostólica. As nossas células são apostólicas. Prestem atenção, ouçam, líderes. Todos os comandos que vocês receberem do altar, que não sejam questionados, simplesmente se disponham a cumprir, e a glória de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa. O inimigo será vencido e a conquista estabelecida no território. Diga alinhamento profético. Diga alinhamento apostólico. Estão prontos? Levante as mãos assim comigo e digam assim: somos apostólicos. Cumpriremos nossa missão. Amar, servir, influenciar, indo, pregando, ensinando, curando e libertando. Diga: somos apostólicos. Cumpriremos nossa missão. Amar, servir, influenciar, indo, pregando, ensinando, curando e libertando. Quando somos ajustados e alinhados e todos tocam a trombeta, em todo o arraial, a conquista é estabelecida. O próprio Deus toma a nossa causa, e Deus está tomando a nossa causa. Deus vai tomar a tua causa, quer seja ela familiar, quer seja ela profissional, quer seja ela ministerial, seja qual área for, Deus toma a tua causa. Estamos unidos na mesma proclamação. Somos o chofar de Deus hoje na terra, e não haverá mais restrição. Todos os territórios serão conquistados para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Quem crê diz amém e se expressa diante dele. Aleluia! Glória a Deus. Agrupar sob juramento. Diga: agrupar sob juramento. Paulo, o ancião maduro, Timóteo, filho, o que você está recebendo, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, apropriados, para que também ensine aos outros, transmita às próximas gerações. Conjuro-te, prega, insta, a tempo e a fora de tempo. Faz isso sob juramento.